Olá, viajante, espero que você esteja bem. Esse é mais um vídeo de uma série que a gente gosta muito de fazer, que se chama Roteiros que Deram Certo. Nessa série, nesse conjunto de vídeos, a gente sempre compartilha experiências de construção, de modelagem de roteiros que a gente, enfim, conduziu e que deu certo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o Marrocos, um país incrível, muito interessante, mas que requer alguns cuidadozinhos sobre os quais a gente vai conversar, tá bom? Depois da vinheta a gente conversa. Tá aqui o mapa de Rabat, uma cidade que a gente visitou em Marrocos, né? Marrocos é um país relativamente pequeno, está situado no norte da África, né? Se tem acesso a esse país de maneira muito tranquila a partir da Espanha e de Portugal, portanto, quem visita esses países, né, quem vai à Península Ibérica, tem sempre uma oportunidade de casar seu roteiro com Marrocos, né? Nós fizemos isso, né? Nosso roteiro, na verdade, se deu realmente numa visita que fizemos a Portugal ou a Espanha e anexamos a Marrocos, né? Aliás, não foi assim um anexo, né? Foi parte, digamos, orgânica do roteiro. A gente queria conhecer o país, né? Não foi a cozinha da nossa viagem, não. Foi parte mesmo, nós gostamos demais. E se pode fazer essa passagem, né, pelo Mediterrâneo, né? Se pode fazer por barco, né, a partir de Gibraltar, para quem está na Espanha. E também se pode fazer a partir de companhias aéreas, né? Por exemplo, a irlandesa Ryanair faz um voo a partir do Porto, né? E de outras cidades também da região para cidades marroquinas. Então é uma viagem muito ligeira, uma hora e pouco, e você encontra tarifas muito em conta, como foi o nosso caso, né? Então fica aí a dica, né? Bom, o que foi o roteiro que nós fizemos, né? Nós fizemos um roteiro essencialmente urbano, né? Nós visitamos três importantes cidades do país, né? Entramos no país por Fez, né? Uma cidade bem mais ao centro do país. Já já eu falo um pouquinho sobre alguns ajustes que a gente recomenda que sejam feitos nesse roteiro. De Fez a gente partiu para Rabat, né, a capital do país, né, é uma cidade que a gente gostou bastante, né, muito diferente de Fez e muito diferente da cidade seguinte que nós também visitamos, que é Marrakech, né. Então esse foi o nosso roteiro, né, um roteiro que permite que a gente atravesse o país. Nós fizemos assim o país, portanto, quase que de ponta a ponta, né, e fizemos esse percurso, depois eu comento, em translados de trem, não é? Portanto, quem chega em Marrocos chega num país islâmico, né? Ele é um país, isso não deve assustar ninguém, né? Há muita fantasia com relação ao islamismo, né? É evidente que há radicais, né? Como há radicais também entre os cristãos e os judeus ou quem for, né? Em qualquer lugar há radicais, né? E a gente não pode tomar o radicalismo como se fosse a regra ou a norma, né? Em se tratando de Marrocos, é um país relativamente liberal. A gente, enfim, você pode ir com tranquilidade, usando as roupas que você, enfim, costuma usar. Em regra geral, quem for à rede vai encontrar muitas recomendações para que mulheres evitem, enfim, roupas em que se exponha mais o corpo, né? Eu acho que é uma recomendação acertada, mas a gente viu, pelo menos nas regiões mais turísticas que a gente frequentou, né, dessas cidades, né, a gente viu mulheres europeias com mini saia e mini blusa ou coisa do tipo, e não vi nenhum sinal, ninguém nos pareceu que foi molestado por estar usando esse tipo de roupa, né? Há uma série de desafios sobre os quais a gente não vai conversar muito nesse vídeo, e eu recomendo. Nós fizemos um vídeo específico para tratar dos problemas para quem visita Marrocos, né? Esse vídeo está no nosso canal, é só procurar aí. Eu acho que vale a pena muito assistir esse vídeo, né? Aí a gente trata especificamente do problema, né? Aqui, no Roteiros que Deram Certo, é dar um pouco de dica de como construir um pouco esse roteiro. Então o roteiro, né, retomando o que a gente fez, é um roteiro que dá conta da vida urbana, digamos assim. A gente tem muito interesse pela cidade. Ficamos com um desejo imenso de visitar cidades menores e, sobretudo, o deserto. E isso a gente espera que possa um dia atender esse desejo numa segunda visita, né? É um país que, de fato, a gente tem
tem disposição, tem vontade de voltar para fazer um roteiro que dê conta mais dessas pequenas cidades do interior, né, que tem paisagens incríveis, né? É um país que combina deserto e montanha, enfim, é muito, muito bonito, muito interessante. Mas para quem está interessado nesse roteiro, digamos assim, mais urbano, vamos continuar no vídeo que vale a pena. Bom, quem quiser saber especificamente sobre essas três cidades, né, Fez, Rabat e Marrakech, nós temos no nosso blog roteiros específicos, né, que tratam sobre, enfim, as condições dessas cidades, o que você deve visitar, enfim, uma série de dicas específicas da cidade, né? Não é o propósito desse vídeo, né? O vídeo é para tratar, digamos assim, da construção mais geral dessa sua visita, organizar sua visita, que ela se dê de maneira, enfim, com mais prazer e com segurança possível, né? Vamos falar um pouquinho de traslado, né? Se você vai visitar Marrocos, né, tudo indica que você não vai a uma cidade só, você vai, né, já está lá, você vale muito a pena você visitar 2 ou 3 cidades, ou quanto mais for possível, né? E aí tem a questão do traslado, né? Olha, a nossa experiência com o traslado realmente ela replica, digamos, queixas que a gente também encontrou na internet, né? É um país que tem dificuldades no campo da infraestrutura, né, transporte, né? Então a gente já começa a perceber essas dificuldades antes de chegar lá, né? Se o viajante já estiver pensando no seu roteiro, ou se for pensar, vai acessar o site da companhia ferroviária marroquina, né? Um site que é em francês ou inglês, você vai fazer todo lá, enfim, um percurso para fazer compra de bilhetes, mas na nossa experiência, né, infelizmente a gente nunca conseguiu comprar com antecedência, né? Tá sempre um erro, é um site pouco amigável, ele funciona mal, né? Ou para ser sincero não funciona, né? Pelo menos para a gente, para quem está no estrangeiro, ele não funciona. De maneira que a gente realmente ficou um pouco chateado, porque a gente gosta de sair, né, para os nossos roteiros já com tudo já bem amarrado, organizado. Isso não foi possível com relação a Marrocos, isso elevou o nível de incerteza com relação à nossa viagem lá. O que ocorre foi que no momento que nós chegamos a Fez, né, nossa porta de entrada no país, no dia seguinte a gente chegou no final de uma tarde, na manhã seguinte a gente foi à estação ferroviária comprar os bilhetes para Marrakech, né? E aí tivemos algumas surpresas, né? Não tinha, né, nos primeiros horários, a gente só conseguiu, na verdade, um trem na posição de segunda classe, né? Não que isso seja importante, né? Deixa eu fazer um rápido parênteses para o viajante entender do que a gente está falando, o que é primeira e segunda classe, né? Quem viaja para a Europa, né, já tem costume de viajar para a Europa, sabe que a diferença entre primeira e segunda classe no trem é praticamente nenhuma. Às vezes são alguns luxos, enfim, uma cabine um pouco mais confortável, enfim, nada, diga-se, uma certa hotelaria, vamos chamar assim, né? Mas quem está na segunda classe de um trem europeu está muito bem instalado, não tem nada que desabone a viagem, ou seja, implique em desconforto, né? A recomendação que o viajante vai encontrar para os trens marroquinos é que o estrangeiro viaje sempre na primeira classe, porque, enfim, se considera que a segunda classe é muito amontoada, muita confusão e coisa do tipo, né? Enfim, e a gente ficou um pouco com isso na cabeça, são poucas queixas não. E nós, então, mas ao mesmo tempo ficamos sem, né, condições de comprar o bilhete de primeira classe, porque não tinha, né? E a gente já tinha agendado estadia, né? Estadia vai ser um tópico adiante, e tínhamos que partir de Fez, né? E, portanto, partimos na segunda classe. Olha, a viagem foi super tranquila, né? Uma viagem de trem, as paisagens são incríveis, né? Já desérticas, né? E viajamos com uma família, 3 mulheres marroquinas na cabine, né? Os trens, né, em boa parte do que nós vimos, são trens antigos, e na verdade tivemos a impressão que são trens europeus, que são, né, depois de bem desgastados, são vendidos, né, para Marrocos, né, então são trens, né, aqueles que nós vimos, eu pelo menos viajamos, eram bem antigos.
E, enfim, apesar do barulho e do aquele trem antigo, foi tudo certo. No finalzinho já da viagem, essa família, essas mulheres saíram da cabine, entraram alguns rapazes. Um deles, pelo menos, precisava urgentemente de banho, mas nada que, enfim, a viagem seguiu na boa, né? Nós chegamos em Marrakech, a primeira coisa que nós fizemos foi providenciar a compra do bilhete, né, já com antecedência. A gente ficou 2 noites em Marrakech, não Marrakech, em Rabat, na verdade, comprar o bilhete para Marrakech, né, ou seja, Rabat, Marrakech. Compramos o bilhete, aí nós compramos na primeira classe, né, porque nós achamos que de repente podia ter tido uma sorte, né, na viagem de Fez para Rabat, e a gente não quis jogar com a sorte de novo e comprou, atendendo, né, a recomendação que a gente encontra de outros viajantes, a gente comprou o bilhete de primeira classe, né. Aí, companheiro, aí começaram as dificuldades, né, porque quando a gente foi embarcar no trem, tinha uma mulher com uma criança no lugar que nos foi reservado, né. Nós pedimos, né, mostramos o bilhete para ela não falou em francês, ela falava em árabe, mas deu a entender que não ia sair, apontou um outro lugar. E a situação foi ficando um pouco chata porque a gente estava no corredor, não tinha muito para onde ir. Enfim, eu chamei um funcionário da companhia ferroviária e a coisa foi uma coisa muito desagradável. Ela deu um escândalo, foi muito difícil. Eu não quero detalhar um pouco essa história. O desfecho foi que ela saiu, na verdade ela foi obrigada a sair para nos ceder lugar. Isso foi um imenso constrangimento para todos nós, né? E ficou a impressão do seguinte, né, que não tem garantias de nada, né? A gente comprou o bilhete com antecedência, atendendo a recomendação da primeira classe, e a gente teve essa surpresa. Então, de maneira que a gente tem que ter na cabeça que eu tenho a impressão que o Marrocos é um pouco isso também, sabe? Assim, é um lugar de surpresas para bem e para mal, né? Mais uma vez pegamos um trem antigo, mas enfim, deu tudo certo. Há uma fama, né, que você vai se deparar também na queixa de outros viajantes de muitos atrasos nos trens, né? E de fato a gente confirmou isso nessa viagem, o trem atrasou uns 30 minutos. Enfim, fora isso, foi tudo bem. O viajante que nos vê pode estar perguntando, pô, mas e ônibus, né? Na internet também, outras pessoas que visitaram o país não recomendam viagem de ônibus, diz que os ônibus são muito antigos e aquela coisa, o pessoal bota animal dentro, bode, é uma viagem meio animada, sabe? E o que a gente pôde ver nas cidades, realmente os ônibus assim bem caindo aos pedaços, cara, assim, eu acho que é uma opção que parece um pouco arriscada, né? Então ficou o resumo da ópera, né? Possivelmente vai ter dificuldade de traslado, né? Se você for usar o transporte público, né? Então tem que chegar com antecedência na estação ferroviária, uma vez que você provavelmente não vai conseguir comprar o ingresso com antecedência, né? Ir logo, quando possível, à estação ferroviária para comprar seu ingresso e ter o espírito preparado para eventualmente enfrentar alguma dificuldade no trem, mas isso faz parte da cultura, digamos, local, enfim, não é uma coisa assim que na hora aborrece, você fica meio chateado, mas vida segue. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay long. Bom, viajante já está se dando conta que é um país que impõe certo nível de incerteza, né? Então, onde ficar, né? Estadia é uma coisa que tem que ser levado muito a sério, como qualquer outra viagem, mas talvez tenha que ser levado um pouco mais a sério em Marrocos, né? Olha, há duas grandes opções, né, para você se instalar bem no país, né? Uma delas é, enfim, os famosos hotéis, né? O país tem hotéis modernos, como qualquer outro lugar do mundo, né? Você vai ao Booking ou outro buscador, vai encontrar uma quantidade lá razoável de hotéis com preços muito diferentes, né? E viver, né? Uma outra opção é você ficar nos riades, né? Para quem não sabe o que são os riades são as casas tradicionais marroquinas, né? São casarões, né, com um jardim no centro, né? Elas estão normalmente instaladas na Medina, né, na parte antiga da cidade ou no seu entorno.
E para quem está interessado em viver as experiências mais assim tradicionais, digamos, do país, os riades, né, se revelam como a grande oportunidade para isso, né? Porque o hotel ele tem feições ocidentais, né? É uma coisa mais ocidentalizada, digamos assim, né? O riad não, já lida com aquela aparência, aquele imaginário enfim, da estética islâmica, né, marroquina, são lugares muito interessantes, né? A dificuldade do riad é chegar no riad, né? Sobretudo se ele estiver no centro de uma medina, né? Nós enfrentamos essa dificuldade no riad que nós nos instalamos em Fez, né? Fez tem a maior, né, eles dizem que tem a maior medina, né, do mundo, né? É imensa, né? É uma cidade dentro da cidade, né? Uma cidade murada dentro da cidade. E nós sabemos disso, nós escolhemos um riad mais na periferia de um portão, né? Essa medina ela tem portões, né? Então nós escolhemos um portão azul e paramos ali com um táxi, né? E achamos que seria tranquilo, né? Uma vez que no mapa, né, parecia que era perto. Era razoavelmente perto, mas cara, é um negócio impossível de caminhar. São vielas muito pequenas. Não é possível rastrear por satélite, não tem mapa, não existe mapa, é um negócio, você vai ser, na medida que você passa o portão, já imediatamente você já começa a ser abordado por pessoas que dizem que têm competência, né, que querem te levar até a tua medina, né, e quase que em tom de ameaça, porque vão dizer você sozinho não vai chegar lá, é o tempo inteiro isso, é impressionante. E a notícia ruim é que eles não fazem isso de graça, é lógico, né? Então é uma coisa muito chata isso. A nossa recomendação é que se você for, enfim, ser levado para uma pessoa assim que negocie antes, sabe? É um país que você tem ali uma certa cultura da negociação, porque se você não negociar isso antes, a gente foi testemunha disso algumas vezes, né? Há relatos na internet, nós vimos lá, ele te leva, né? Ele vai cumprir o serviço dele e depois ele vai te extorquir, né? Ele vai cobrar uma coisa, um valor muito alto e, enfim, o desfecho vai ser muito ruim dessa conversa, né? Então, nós chegamos lá, enfim, quase que por conta própria, já estava muito próximo, né? E tinha uma loja fechando, eu me dirigi a um vendedor, né? Uma loja, e ele nos orientou, até nos levou assim bem à porta do lugar, não nos cobrou nada, mas ao que se vê pela internet e depois pela nossa experiência no país daí em diante, é uma excepcionalidade, né? Regra geral, tudo tem seu preço, né? Então é preciso pesar o que você quer, né? No ponto de vista da qualidade, cara, a nossa experiência com os riades foi excelente, sabe? São lugares muito acolhedores, muito bacanas, é o lugar para viver a experiência de estar em Marrocos, né? Eles têm uma cultura de receber as pessoas, né? Eles te recebem para uma conversa primeiro, né? Servida por chá, né? É muito legal, quer saber quem é você, o que você vai fazer, é muito, muito interessante. É bem verdade que depois disso eles vão vão tentar vender roteiros para você na cidade, né? A partir do que você vai dizer. Mas não importa, é uma coisa muito legal, isso faz parte da cultura local. Ficamos em riad, como eu disse, em Fez, ficamos num riad absolutamente excepcional em Rabat, que é esse aqui, Meftahá, que a gente recomenda, assim, foi pelo Booking, relativamente aos preços de instalações no país, o Meftahá ele é um pouco mais caro, nos pareceu. Ele é de propriedade de um francês e a gente viu essencialmente estrangeiros lá, assim, sobretudo europeus, né, nesse riad. O serviço é top, assim, é um lugar lindíssimo. Quem quiser conhecer um pouco melhor, particularmente essas experiências com estadia, olha o nosso canal, nós temos uma playlist só de hotéis, né, e a gente filmou as 3 experiências, né, a de Fez, a de Rabat e a de Marrakech, estão lá num vídeo comentado, que é uma oportunidade para você ver dentro desses lugares, né. Em Marrakech, nós ficamos num hotel, né, e foi um hotel grande, assim, aparentemente muito bacana, mas assim, digamos assim, requisitando
algumas melhorias, né? Um hotel antigo, o serviço, o café da manhã, excelente, assim, mas a gente achou que, enfim, comparado ao Riad, o Riad leva de 10, assim. Depois de sair do Meftahar em Rabat e ir para esse hotel em Marrakech, a sensação foi meio de decadência, assim, resumindo muito, né? Enfim, então eu acho que tem que pensar um pouco o teu perfil, né? O que você quer, se você quer viver experiências mais intensas de inserção na cultura local, né, no que se refere à estadia, o lugar é o Riad, né? Se você quer se preservar, né, de eventuais dificuldades que pode ter, sobretudo para o acesso, né, vá para o hotel, né? Os preços costumam ser razoáveis, né? Não é um país caro, né? Então fica aí essa dica. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. Um comentário assim, que eu queria fazer para quem for viajar, quem está pensando no seu roteiro, pensar direitinho, diz respeito ao clima, né? Nós fomos no inverno, nós estivemos em Marrocos em janeiro e nos deparamos assim com um clima muito ameno, né? É verdade que de manhã, alguns dias a temperatura é bastante baixa, né? Chegamos a pegar 2 graus, né? Mas a amplitude térmica é muito grande, né? De tarde, 2 horas da tarde, a temperatura às vezes estava em 15, 16, 17, chegamos a encarar 18 graus, né? Então você bota muito casaco de manhã cedo e depois vai tirando ao longo do dia, né? O tal efeito cebola, né? Então é assim no inverno. Agora, caminhar na boa, tu vai na boa, porque é agradável, né? Ainda que na parte mais quente, né, 18 graus, é uma delícia para você conhecer uma cidade, né? Os relatos de outros viajantes que vão no verão são terríveis, né? O calor passa fácil de 42, 43, acho que 45 graus, né? Eu fiquei imaginando, né? Eu fiquei em mente esses relatos andando por aquelas vielas, né? Sede, muita gente, muita comida, enfim, animais, né? Porra, com 45 graus deve ser, sinceramente, um negócio assim bastante perrengoso. Há quem, na verdade, sequer recomenda a viagem para lá durante o verão, mas isso diz respeito ao perfil de viajante, a tolerância, né, que se tem ao calor ou ao frio, né? Mas fica aí essa observação, ok? E é isso, assim, é curtir o país, é um país incrível. Quem quiser, portanto, dar uma olhada nos nossos roteiros, acho que vale a pena, né? Por entender um pouco melhor a nossa experiência no interior de cada uma dessas cidades. E a gente espera que tenha ajudado vocês aí a pensar o roteiro de vocês, tá bom? Não esquece de curtir o nosso vídeo e, enfim, compartilhar para quem estiver interessado. Valeu, um grande abraço. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau!